concurseiro que passa de um concurso, que você tem um emprego atrás de uma mesa, de um birô, você faz aquilo ali todo dia a mesma coisa. Não tem muita novidade, não. Eu gosto de novidade, eu gosto de todo dia uma coisa diferente. Mas voltando à nossa conversação, bota o microfone perto para os concurseiros ouvir. Conta para mim como é que é a preparação das pessoas para fazer vestibular, concurso, porque na verdade você é do vestibular, mas não deixe de... É a mesma coisa, não é isso, sabe? Exatamente, é a mesma coisa. E falar sobre preparação, uma coisa que virou muito minha chave para esse ramo foi a questão de que o estudante, ele tem uma vida muito parecida com a de um atleta. Sim. É você com você mesmo, você tem que ter uma rotina, você tem que repetir uma determinada atividade várias e várias vezes. Então, se você for parar para ver, é a mesma coisa que um jogador que todo dia bate o mesmo pênalti, um jogador de basquete que arremessa sempre a mesma cesta. Sim. E aí, quando você entende esse raciocínio, você começa a ter até pessoas que você pode ter como referência, né? Para poder criar rotinas, criar hábitos, para poder fazer uma atividade que muitas vezes é puxado. É uma atividade de longo prazo, então não é aquilo que você em uma semana você vai ver um resultado. Então é mais essa batalha interna que você enfrenta no dia a dia. Não é uma semana, você precisa praticar muito. Meses e meses, até anos. Meses e meses. Agora me conta uma coisa aqui. A pessoa precisa ser inteligentíssimo ou mediano para passar de um vestibular e de um concurso? Olha, ou basta foco? Olha, a disciplina é o fator mais importante, como eu falei. Na vida, né, Exato. Sávio? Como eu até já havia falado, a questão de... o maior desafio é você contra você mesmo. É você lutar contra a procrastinação, falta de foco, de concentração. Então, é muito mais você construir hábitos para que você possa realizar do que necessariamente uma certa aptidão. Todo mundo tem basicamente a mesma quantidade de neurônios, se você não tiver nenhuma doença neurológica, então todo mundo tem capacidade de aprender. Todos nós aprendemos todos os dias alguma coisa. Então é mais, na verdade, essa questão de você conseguir se desafiar a todo dia aprender uma coisa nova. A pessoa dizer, eu vou buscar aquilo ali, eu quero passar no vestibular para medicina. Então tu vai colocar aquilo ali no teu diário, na tua vida de estudante e botar aquilo ali como prioridade, não é isso? Perfeitamente. Olha que legal, que bacana. Olha aí, ele vai mesmo, vai para cima do pessoal e a turma ensina. Quando essas pessoas que você prepara, passa no vestibular, é uma sensação, assim dizer, é como se fosse você que tivesse passado novamente? Na verdade, a sensação é muito melhor. É bem melhor, inclusive, já tive situações até de, por exemplo, pessoas próximas, meus irmãos também. Sim. Então, hoje meus 2 irmãos estão fazendo medicina numa pública. Olha que beleza. E o resto, eu me lembro muito bem do dia que meu irmão do meio, eu sou o mais velho, né? Somos 3. O irmão do meio passou para medicina. E tipo, foi 10 vezes melhor do que o meu resultado. É fantástico, né? Agora, a gente para fazer tudo isso, você que é pai, eu sou pai, o que eu tenho que fazer? Por exemplo, você sabe como é filho adolescente. Filho adolescente, ele gosta de uma coisa chamada celular. E aí, em todas as situações, ele pode estudar no colégio mais bacana, mas pode estudar em um colégio público, um colégio mediano, mas eles todos são apaixonados por celular. O que a gente tem que fazer? A gente, como pai, como mãe, tem que fazer para tirar esse menino desse celular, para ele poder estudar, para ser um vitorioso na vida? Perfeito. Hoje você acabou de falar talvez o maior problema da sociedade. O celular, principalmente a questão de TikTok, a questão dos Reels, do Instagram, eles tornaram as pessoas treinadas a serem desfocadas, que é justamente o oposto que uma pessoa que se prepara para um vestibular e concurso você faz. Tudo na vida que você repete várias vezes, você acaba se tornando bom. E para você adquirir um hábito ruim também não é diferente. Quando você começa a criar um hábito de ver coisas de 5 segundos, 10 segundos, você começa a criar excesso de dopamina no seu cérebro para aquelas atividades que te dão um pico desse neurotransmissor, para que você tenha aquela felicidade num curto prazo. E aí acaba que, hoje em dia, você vê os jovens com muita dificuldade de assistir algo ou então acompanhar algo que dure, por exemplo, meia hora que seja. Porque eles estão muito viciados em assistir algo de 30 segundos, 15 segundos. É aquele excesso de informação. Então, o mais importante mesmo é evitar ao máximo. Realmente é o maior perigo hoje da sociedade. É essa questão de vício em coisas imediatas, é o imediatismo constante que acaba que às vezes redes sociais causam.
e fazer o oposto. Incentivar a fazer atividades que vão trabalhar essa questão de longo prazo. Então é por isso que acaba voltando para aquela receita básica. É você praticar esportes, é você ter uma boa alimentação, enfim, você cuidar bem de você para que você possa ter o seu corpo, né, regulado para você fazer a atividade. Para você fazer e para que você possa estudar plenamente, não é? Exatamente. Para que você possa estudar plenamente. Que legal. É um assunto legal, é um assunto que a gente precisa debater e conversar, porque é em todos os lugares do mundo, é em todas as camadas sociais, é em todos os lugares, a gente está passando por isso. A gente que é pai, a gente precisa entender que a gente precisa tirar mais um pouco os filhos dessa tecnologia para que eles voltem para os livros, para que eles, através dos livros, eles possam se tornarem vitoriosos. E o efeito que isso causa no nosso corpo é muito parecido, vou dar um exemplo, com um café, por exemplo, ou então qualquer outro, muitos remédios. Quando você, por exemplo, toma café na primeira vez na sua vida, você vai ter aquela cafeína, vai fazer você ficar extremamente acordado. Exatamente. Só que como é que teu corpo reage em relação a isso? À medida que você vai consumindo, você tem receptores para essa determinada substância, e aí, à medida que você vai tendo contato com altas doses de uma determinada substância, de um determinado hormônio, de um neurotransmissor, a tendência do seu corpo é eliminar esses receptores para te dar resistência contra aquele excesso. É como se fosse, tem cafeína demais aqui, vamos tirar aqui para poder reduzir o impacto. E aí, com o tempo, a pessoa faz o quê? Ela toma 2, 3, 4 copos de café e não tem aquele mesmo efeito do primeiro copo. A mesma coisa com as redes sociais. Então, você vai criando vícios em ter aquela dopamina fácil, aquele vídeo de 10 segundos, e aí isso vai fazendo com que você fazer uma atividade longa não tenha mais aquele mesmo prazer que teria se você não tivesse contato com isso. Olha, então que é uma legal. luta. Como é bom a gente saber de um assunto desse. Isso é um assunto, isso é prestação de serviço. Isso é prestação de serviço. Eu digo sempre que aqui no programa a gente sempre está fazendo isso, porque as pessoas estão em casa. Esse será o assunto hoje do almoço, do jantar, amanhã do almoço também. E a família vai discutir a semana toda e dizer, olha, o Mariano levou o Sávio lá, o cara mostrou como é que funciona e não é assim. Vamos mudar aqui em casa também.